Olá, amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar a leitura no capítulo 8, subtítulo 4. A gratidão como sentido motivador da existência. O ser humano é um conjunto eletrônico maleável que a consciência administra. A sua harmonia ou desconcerto resultam do agente acionador dos seus equipamentos, que é a psique, a exteriorização do self, que armazena, através do psicossoma, as informações de todas as experiências evolutivas, desde as primárias manifestações de vida, esculpidas no inconsciente profundo, remanescendo espontaneamente ou quando provocadas pela hipnose. Nada se perde no arquipélago das vivências, que se iniciam pelos automatismos biológicos e culminam nas manifestações da transcendência espiritual. Todo o seu funcionamento é comandado pelos mecanismos automáticos do processo de evolução, até o momento quando o self lúcido passa a elaborar os conceitos do discernimento e da razão. Toda a harmonia dos equipamentos que funcionam de acordo com o estágio de evolução em que se encontram ampliam-se, mediante os atos responsáveis, assim como se desorganizam em razão das intemperanças e primitivismos que predominem na organização psíquica. Todo esse desenvolvimento, que se perde no tempo em mais de 2 bilhões e 200 milhões de anos, transcorridos quando da sua origem, em forma de primeira molécula atraída, umas às outras através da lei das afinidades. É uma sinfonia de bênçãos que estimula a inteligência e a emoção ao sentimento da gratidão, a partir do momento em que se pode identificar-lhe a grandeza inimaginável. É a maquinaria mais perfeita jamais contemplada pela razão humana, que a vem copiando e tentando imitá-la por intermédio da robotização como de outros mecanismos tecnológicos, que sempre ficam aquém da sua complexidade infinita. Assim, considerando o corpo, mesmo ultrajado por deficiências e disfunções, representa uma incomum oportunidade para o restabelecimento das peças estragadas, pela invigilância daquele que utiliza como recurso de autorreparação. De igual maneira, os belos conjuntos corporais, caracterizados pela beleza defluente da harmonia das suas formas, constitui grave responsabilidade para aquele que utiliza transitoriamente, sendo razão de mais graves reflexões do que nos limites em que se contorce nas provas e expiações depuradoras. Isso porque todo o futuro repousa nas circunstâncias de como será utilizado pelo espírito que momentaneamente o comanda. A gratidão pela glória de encontrar-se nele deve expressar-se pelo respeito com que é utilizado, pela maneira como é conduzido, com o objetivo de preservá-lo saudável e forte para as injunções inevitáveis do processo de crescimento para Deus. Embora toda a sua harmonia, uma picada de alfinete infectado pode produzir-lhe danos irreparáveis, assim como uma emoção descontrolada é capaz de alterar-lhe o funcionamento, proporcionando desajustes e transtornos físicos, emocionais e psíquicos de dolorosa recuperação. A ignorância em torno da imortalidade do ser, em que revide os sacrifícios que se impunham ao corpo no passado, na busca da sublimação dos instintos e desejos normais, os cilícios e abstinências perversas, em revide as sensações que se fazia objeto, manifestam-se na atualidade, no culto das formas, na busca de aquisições do que é tido como ideal, que são programadas por personalidades, nem sempre equilibradas emocional e sexualmente, encarregadas de estabelecer os padrões de beleza que a mídia divulga e consome. As cirurgias irresponsáveis, as lipoaspirações, os implantes e os transplantes de peças, os tratamentos levianos de preservação e de embelezamento, ao lado dos exercícios exagerados,
das ginásticas de variadas significações, os cuidados alimentares que levam aos transtornos da anorexia e da bulimia, tornam-se fundamentais no campeonato da vaidade, sem nenhuma preocupação com a mente e com o comportamento moral, fundamentais, este sim, pela indumentária carnal. Como o tempo é imbatível e não cessa de avançar no rumo da eternidade, calmamente impõe as suas marcas inexoráveis no funcionamento da máquina que se altera e que imprime os hábitos viciosos, os conflitos interiores na argamassa celular, fazendo que os deuses, de um momento, despertem, expulsos do Olimpo, onde estiveram por um dia, perdidos nos porões do Hades, do desencanto e da amargura, para onde foram atirados. Graças à evolução genética das formas físicas, pode-se afirmar que os biotipos atuais, após haverem superado as experiências evolutivas, alcançaram um padrão de harmonia e beleza, que bem indica a sua procedência, adquirindo mais equilíbrio estético em relação ao passado, com expectativas mais formosas para o futuro. Nada obstante, espíritos menos evoluídos podem utilizar dessa conquista e reencarnar-se com bela aparência, sem que os seus valores correspondam ao que se pode esperar daquilo que exteriorizam de maneira agradável e atraente. Os impulsos interiores, porém, assim como os atavismos morais, conduzem-nos aos grupos primitivos de onde provém, fazendo-os reviver as situações e hábitos que já deveriam ser superados. Em razão dessa circunstância, grande responsabilidade cabe à educação para que sejam dissolvidas as construções morais viciosas, auxiliando-os na aquisição de novos comportamentos que o ajudarão a libertar-se das marcas vigorosas que os caracterizam, facultando-lhes o treinamento de novos costumes, o anseio de aspirações mais elevadas, acima do imediato e fisiológico. Nesse sentido, a dualidade, amor e responsabilidade dão-se as mãos para a sua edificação interior, trabalhando os condicionamentos ancestrais e instalando novas condutas que se transformarão em a natureza ética e social, guiando-os no empreendimento fabuloso da reencarnação. Esse programa salutar, constituído pela consciência do dever, estará sempre enriquecido de valores espirituais que despertam para a realidade de cada qual, apontando-lhe os rumos da iluminação que perseguirá como sentido existencial, agradecendo a oportunidade e bendizendo-a. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, exorta os discípulos, convidando-os a louvar Deus com gratidão em seus corações. Oportunamente, referia-se noutra epístola aos Coríntios a sua gratidão pelos padecimentos, por todas as aflições que lhe chegavam em razão da sua vinculação com Jesus. Gratidão pelo sofrimento reparador, como gratidão pela alegria de fé iluminativa. A gratidão nele habitava como sentido existencial, porquanto reconhecia que a dedicação ao ideal libertador do Evangelho representava-lhe uma bênção e que tudo no universo sucede intercâmbios de valores. As dádivas fruídas são os frutos abundantes e opimos da sementeira produzida a suor e luta, mas com alegria feita de reconhecimento pela oportunidade de realizar algo dignificante, não apenas para si mesmo, mas que pode transcender o ego na direção de outrem, da comunidade. Sem essa compreensão, a vida humana não tem sentido, mantendo-se no automatismo vegetativo, sem a significação psicológica enobrecedora. Os fenômenos automáticos da nutrição, do repouso, da reprodução também são encontrados nos vegetais e nos demais animais de escala zoológica. O ser humano que pensa tem deveres para com a vida, iniciando-a nas responsabilidades em razão a si mesmo, ao ato de viver e de sentir, de compreender e de amar. Dessa maneira, a gratidão é também transcendência existencial,
enriquecendo emocional e saúde comportamental pela visão otimista que ultrapassa as barreiras do ego para se tornar significado motivador de plenitude. Aquele que assim se comporta não apenas encontra o sentido, o significado existencial, mas a própria vida em toda a sua exuberância, sem a presença mórbida que a assombra, com as suas diversas máscaras, as bengalas psicológicas de fuga da responsabilidade que mantém o ser humano no estágio do primarismo do qual procede. A evolução nele instala-se a partir do momento em que discernimento entre o que aparenta e o que é realmente permite-se esculpir a consciência harmônica da responsabilidade moral, proporcionadora da saúde integral. Esse foi o final do nosso 8º capítulo, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, muito obrigada.